Oi, gente. Hoje é dia do estudante, né? Como educadora, como cidadã, como coach que trabalha muito na quebra de crenças limitantes, eu me vejo na função de contribuir com algumas coisas, com algumas quebras de padrões que eu fui desconstruindo ao longo desse meu caminhada de me encontrar, de me transformar, de me libertar de tanta coisa que queria que eu ficasse naquele lugar, pequena, aceitando todas as coisas como uma verdade. Então, é uma das primeiras coisas que foi muito desafiador desconstruir é a questão de que não se discute, né? Que discussão é briga, né? Discutir tem a ver com analisar questionando. Às vezes, muitas vezes as pessoas criaram isso e muitas coisas foram criadas na Idade Média para nos limitar, porque as pessoas querem tomar decisões, às vezes, quem está no poder, e não quer ninguém questionando, né? Quanto mais pessoas estiverem questionando, e isso a gente viu em muitas salas de aula. Eu mesmo, na minha época de faculdade, quando eu questionava alguma coisa, o professor dava aquela bronca, te expunha, que daí você ficava com medo de ser exposto e nunca mais você perguntava nada. Então, discutir é levantar questões a respeito, né? É examinar detalhadamente, é defender pontos de vistas contrários. E é incrível como o mundo quer defender a sua única verdade. E eu não estou dizendo aqui que eu sou um exemplo, eu estou num processo de transformação também e de reconstrução de quem eu sou. Mas eu venho procurando me olhar, venho procurando ver as minhas ações. Então, eu posso também ouvir, né? Eu acho que mais importante é a gente começar a se abrir e entender que discussão não é briga. Quem faz a briga, às vezes, é a gente, porque a gente quer defender a nossa verdade. E a gente fica emocionalmente, às vezes, quando alguém vem e questiona alguma coisa sobre a gente acaba ficando emocionalmente mexido. Mas é preciso que nós comecemos a quebrar esse bloqueio na nossa cabeça, essa crença de que discutir é brigar. Eu posso não concordar com o outro, mas eu posso ouvir. A partir do momento que a gente começa a fazer esse exercício, e eu posso ouvir o que ele está falando e não concordar, posso às vezes entender ele, entender qual é o mapa dele, porque cada pessoa tem um mundo interno. Como é que a gente consegue entender o outro se a gente não para ouvir o outro? E se o outro não para nos ouvir? Né? Muitos conflitos deixariam de existir, né? E muitas questões que a gente tem de emaranhados, que a gente tem que trabalhar na física quântica aqui para quebrar esses emaranhados, de tantas questões que vieram dos nossos ancestrais, que não foram discutidas. Normalmente as pessoas falam assim, ai, deixa pra lá, não vai discutir, não, você tá sendo muito, deixa pra lá, esquece, deixa o passado. Mas tinham emaranhados ali, tinham coisas que não ficaram claras, tiveram coisas que não foram conversadas, e não é querer pôr o dedo no outro, mas a gente tem o direito, e é importante a gente dizer como a gente se sentiu, e as pessoas entenderem a tua história, as pessoas entenderem o que aconteceu, as pessoas ouvirem a tua versão, para elas, porque normalmente a gente ouve a versão de uma pessoa e a gente, né, ou a gente passou por aquilo com uma pessoa e a gente generaliza ou acredita numa versão só. Então a gente precisa ouvir os outros lados, e não é para se sentir culpado, não é para acusar, mas é para a gente começar a ampliar nossa visão de mundo. Porque senão o mundo fica sempre assim, ai, não se discute sobre política, ai, não se discute sobre algum problema familiar, não se discute sobre aquilo, ai, não, deixa pra lá, você tá sendo muito assim, e o mundo não muda. Aí a gente vai ficando cheio de emaranhados, de coisas que não foram resolvidas, e a gente vai levando isso pra frente para as próximas gerações. Quando que a gente vai começar a fazer um mundo melhor? Quando a gente começar a conversar sobre as coisas. Quando a gente começar a ir lá atrás. Pensa que para mim é fácil, eu tive que vencer muitas barreiras porque eu por muito tempo achava que eu era burra. E não é fácil a gente ter que ir lá buscar. Às vezes tem coisas que mexem muito com a gente emocionalmente e que você
tem que entrar em contato com aquela emoção para poder passar aquele obstáculo e ir para um próximo passo. E a vida está nos convidando para ir para um próximo passo, para criar uma sociedade melhor. E para criar uma sociedade melhor depende das ações de cada um de nós. É incrível porque a gente, há muito tempo, a gente desenvolveu a linguagem falada, mas a gente não fala, a gente não dialoga, a gente não é aberto a conversar, a dialogar. Então vamos dar novos passos nas relações, vamos dar novos passos, vamos nos propor a de repente começar a dar novos passos. No início, às vezes, talvez a discussão, né? Vamos tentar ouvir o outro primeiro e principalmente, né? Ao invés de eu chegar acusando o outro, fala o que aconteceu com você e o que você sentiu, né? E aí, se o outro fez alguma coisa, diz para ele quando ele fez aquilo, como é que você se sentiu. E aí eu volto para discutir, né, para discussão. Então, política se discute sim, porque a gente está olhando para que é uma construção social de leis que são importantes. Né? Por isso que é importante a gente estudar para entender os termos corretos, porque muita gente acha que política, pois ali na cabeça dele que é político e não sei o quê. Não, a política tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia, com as nossas criação de leis, de regras, com o que a gente quer para a gente. Isso tem muito a ver com política, né? Mas se a gente não se envolve, enquanto isso a gente está em programas, né? É claro que a gente tem que ter diversão, mas a gente também tem que ter um lado de esforço ou dedicação, disciplina, para nos engajarmos em algo que faça melhor para a gente, que nos engajarmos em algo melhor para o mundo. Porque se todos nós ficarmos só evitando as coisas, né? Como é que o mundo muda? Né? Que nós, de repente, não façamos esse movimento maior, mas que façamos dentro de nós, no nosso dia a dia, né? Na forma como a gente lida com as coisas, pelo menos na nossa casa, nos abrirmos para conversar, para discutir algum tema, que seja tema polêmico, mas para ouvir o outro, a versão do outro, para contar a sua versão, para dizer como você se sentiu, para dizer o que você entendeu, para pedir desculpa se for possível, né? Para aceitar as desculpas dos outros, aí a gente constrói um mundo melhor.